Essa novela do Moscardo, hein, gente? Vai ser vendido mesmo pro PSG, Paris Saint-Germain, ou não? Ou vai ficar agora? Né? Tá muito nas redes sociais aí, o quanto tá bombando, eu fico impressionado, né, sobre o Gabriel Moscardo. E além disso, Dorival, hein? E aí? Quem que vai ser o novo técnico do São Paulo? Claro que a gente não para aqui, tá? Essas são as notícias principais de hoje. Mas aqui no Quero Ver Fute, quando você pensa, eu quero ver fute, você vem logo aqui, então você merece chuva de notícias, beleza? Vou dar mais notícias logo logo aí pra você. Sou Adilson Júnior, um cara que é fã de futebol, gosta muito de futebol, mas não manja tanto assim, tem apenas a opinião dele, demorou? Então vamos lá. Gabriel Moscardo, tá? Quando eu brinco que eu não manjo tanto assim, é que eu não sou especialista, né? Não trabalho com isso, apesar de querer, porque eu acho muito legal. Vocês podem ver até aqui, desse lado aqui, ó, que tem uma mala ali. Fui pro Rio de Janeiro, né? Pro interior do Rio de Janeiro, voltei. Pra quem não sabe, moro no interior de São Paulo. Então lá tive muito contato, né, com Fluminense, Vasco, Botafogo, Flamengo. E de verdade, eu queria muito encontrar um torcedor do Volta Redonda, do Bangu, do Bom Sucesso e por aí vai. Queria de verdade mesmo. Eu falo zoando, não. Eu queria muito encontrar lá mesmo, porque eu acho que ia ser muito da hora. Eu ia até querer trocar camisa, coisa do tipo. Mas ainda não encontrei só desses quatro, né, do Rio. E falando de São Paulo novamente. Por que, que eu falei do Rio? Porque vem uma notícia logo logo aí, hein? E envolve o Flamengo, tá? Envolve o Flamengo. Provavelmente você sabe, mas enfim. Moscardo, vamos pro Moscardo. Para quem não sabe, né, o Gabriel Moscardo aí já tá esse negócio do PSG, já tinha interesse, já estava quase tudo fechado, basicamente. E melou? O que que deu? Melou? Pelo que eu estou entendendo agora, do que eu li de notícia, tá? Eu acompanho o Samir Carvalho, acompanho o Chico Garcia, né, o Chico. Gosto muito de acompanhar, aliás, as notícias e tal. Acompanhei pelo GE e pela UOL, tá? Bom, o presidente do PSG já falou que quer esperar, tá? Ele quer esperar porque, para quem não sabe, o Moscardo teve uma lesão no pé esquerdo e ele vai ficar 3 meses fora, né? A previsão aí é 3 meses fora. Então, assim, o presidente do PSG quer esperar. Já o Augusto Melo, cara, eu vi uma entrevista dele no GE, um trechinho, né, que eles separaram só falando disso. Achei interessante nas palavras, vamos ver se vai ser aplicado, se ele realmente vai cumprir isso aí que ele está falando. Mas ele diz que o Corinthians vai ficar com muita grana. Se fechar com o PSG mesmo, vai ficar com muita grana, que é 92,5% do passe do Moscardo vai ficar para o Corinthians, tá? Ele até fala que negociaram com a família, tudo, da família ter um pouco menos de passe do Moscardo, sabe? Da grana que vai receber. E acrescentar na porcentagem do Corinthians, né? De passe. Isso diz o Augusto Melo, presidente do Corinthians, o novo presidente do Corinthians, que eu torço de verdade aí que dê certo e que siga na linha justa, né? Justa e honesta aí de trabalho e tudo mais. Eu, como corintiano, eu digo, tá? Que aqui a gente fala de todos os clubes, inclusive a gente vai falar do São Paulo daqui a pouco e um pouquinho do Flamengo, tá? Mas eu, como torcedor, tenho que falar isso. Aliás, olha aqui que beleza. Camisa do Manchester United, tá? Aqui tu vê quando a pessoa é torcedora, quando ela tem a camisa do Manchester United, porque tu sabe quanto quem torce pro United sofre, né? Eu tava na esperança esses tempos atrás que o United ia melhorar, voltou a piorar. Mas enfim, tô com ela aqui que eu acho que vai dar sorte de alguma forma, tá? Vamos ser nostálgicos, né? Vamos ser nostálgicos, lembrar dos bons tempos de glória e vamos trazer tempos de glória pro Corinthians, né? Por que não? E o Augusto também, ele fala que ele não era a favor da venda, tá? Porque a negociação começou, né, com a renovação e transparência, a época do Duílio e tudo, então ele fala que ele não era a favor da venda. Não era a favor, que para ele os atletas são a terceira fonte, uma das últimas fontes de renda do time. Ou seja, o Corinthians ia lucrar muito mais com venda de camisas, com ingressos, patrocínio, por aí vai, todas as outras rendas do clube, né? Mas não focado nos atletas, não focado em lancei o cara da base, o cara saiu da base agora, vou vender, ou ele se destacou, vou vender. Não.
Diz ele que não era o primeiro plano vender, só que a negociação não começou com ele e tal, enfim. Ele até diz que trabalhou para aumentar a multa contratual, tá? Porque os caras têm contrato, tudo. Diz ele, eu espero que realmente seja verdade e que a gente lucre bastante mesmo, porque na minha visão os times têm que lucrar muito. Claro que o atleta tem que lucrar muito, óbvio, né? O atleta, enfim, desenvolvidos, mas o clube tem que saber valorizar. E o Corinthians, eu como torcedor, falar para você que nos últimos 1000 anos não sabia valorizar a venda. Não sabia vender, comprava jogadores muito ruins por um preço caro, dava salário alto ainda, qualquer respirou ganhava 1 milhão por mês, então o Corinthians precisa urgentemente melhorar isso, na minha opinião. Tá. Sobre o Flamengo, que eu falei do Flamengo, é uma coisa muito rápida e que liga ao Corinthians também, que é o Gustavo Henrique, tá? Gustavo Henrique aí, torcedor flamenguista que lembra e pá, o que você achava dele? Eu gostava dele, pra ser sincero. Claro que ele não, no Flamengo, pra mim, ele não foi aquele cara do Santos, que era um destaque mesmo, que inclusive jogou com o Veríssimo por um período, né, com o Lucas Veríssimo do Corinthians, mas eu acho ele um bom jogador, eu acho um bom jogador para elenco, para ter ali para as competições, é um cara dedicado, é um cara bom, ainda acho jovem pela idade dele, acho uma faixa boa etária ainda. Então, assim, eu como corintiano estou muito feliz. Você flamenguista, tem saudade dele ou não? Fala pra mim, porque eu sei que ele jogou no Flamengo, né? Ele tá no Valladolid, basicamente fechou agora com o Corinthians. Valladolid, que é o clube do Ronaldo Fenômeno, né? Real Valladolid, tá? Valladolid, né? Da Espanha. E eu estou muito feliz, eu acho que é uma ótima contratação, de verdade. A dele, Ranieri, Garro, Palácios, o Hugo, eu torço que seja boa, mas esses quatro que eu citei, enfim, o que vem por aí eu estou gostando por enquanto, se vier nessa mesma qualidade de contratação, tá? Além do Maicon, né, ter fechado com ele, pá, porque na minha visão ele, desde que o Mano Menezes chegou, ele voltou a melhorar, voltou aos poucos, está voltando aos poucos, né? Claro que ainda não é aquele Maicon de 2017 do auge, mas está voltando, tá? Então é isso, torcedor flamenguista que eu falei do Gustavo Henrique. E agora, cara, e agora? Do que a gente vai falar agora? A gente vai falar do São Paulo? Ainda não, vou deixar um tempo para o torcedor tricolor. Vamos falar do Furacão, tá? O Furacão que tá com o Juan Osório, né? Nosso grande Juan Carlos Osório. Eu sempre confundo o nome dele do meio, é Carlos, às vezes eu falo Pablo, eu não sei se tem Pablo ou não. Mas eu lembro muito dele, inclusive no São Paulo. E assim, do que eu me recordo, tá? Eu tinha lá pros 13, 14 anos, não foi uma passagem ruim, não à toa depois ele foi para a seleção do México. A opção que o Paranaense está fazendo, o Paranaense é um exemplo de gestão, na minha opinião, de tanto financeira quanto jogadores, assim, pelo menos do que aparenta, tá? Do que é mostrado pra gente. Então, eu acho que o Furacão fez uma boa escolha mesmo, um técnico ali que eu gostaria de ter no Corinthians, sendo bem sincero. Eu acho um técnico bom, o Osório, tá? E aliás, o Furacão estreia dia 17 agora no estadual, no Campeonato Paranaense, contra o Andraus. Andraus, vou aprender a falar, tá bom? Vou aprender a falar, torcedor do Andraus, Andraus. Beleza, agora vamos pro São Paulo para encerrar. Vamos pro São Paulo. E aí, gente, o que aconteceu? Acho que a maioria aí já deve estar sabendo, não depende do meu vídeo para saber que ficou o filho do Dorival, né? Ele ficou lá por enquanto como interino no São Paulo. Achei muito legal essa atitude, né? Enquanto o São Paulo está se ajeitando ali, para não perder aquela qualidade, não perder o sistema tático ali que foi ensinado, todas as estratégias que foram ensinadas pelo Dorival, tá? Então acho muito legal eles estarem mantendo ele por enquanto. Só que eu vi que já o São Paulo não. Só que eu vi que o São Paulo está sendo bem rigoroso, pelo menos eles estão falando que está sendo bem rigoroso para escolher o novo técnico, tá? O Carpini, tá bom? O Carpini, Thiago Carpini, sendo bem sincero. Pra mim ainda é uma aposta, tá bom? Eu acho ele um bom técnico, acho que é um bom técnico da nova geração, pelos trabalhos que ele geriu aí e tal, até agora, né? Mas eu não sei se seria o momento certo. Dito que o São Paulo está buscando título, São Paulo já ganhou o Copa do Brasil agora e está animado para voltar para esse hábito de ganhar títulos que São Paulo tinha, né? Que desde que eu, nossa, quando eu era criança, São Paulo era uma beleza.
Eu até digo, eu quase virei São Paulino, né? Eu sou corintiano, então eu quase virei São Paulino antes, mas acabei indo pro Corinthians, enfim. Mas o São Paulo tem uma história linda, um dos maiores vencedores aí do país e da América Latina, Spa do mundo também, tá? Tri mundial, por aí vai, tem Libertadores, vários títulos aí. Então, assim, o São Paulo falou do Carpini, eu não acho que é o momento ideal para o Carpini. O que você pensa sobre o Thiago Carpini? Você acha que é aquele técnico que vai engrenar? Que eu, como corintiano, falo que vai dar a Fábio Carilada, né? Que o Fábio Carilli foi uma exceção. Foi um cara que chegou e detonou no Corinthians, ganhou 3 estaduais, um brasileiro. Depois foi para fora, ainda fez uns bons trabalhos, teve alguns regular para baixo, mas foi uma média boa de trabalhos, eu digo ali, quando foi pro Almeida, quando foi pro Paranaense nem teve tempo, né? Mas no Santos, no começo ali, ele deu uma aliviada no Santos, que estava bem no balanço complicado. Agora caiu, né? Felizmente para mim, eu estou muito feliz que o Santos caiu, mas infelizmente para o torcedor, né? Eu sei que é chato, passei por isso também já como rebaixado. Mas vamos lá, né? Contando toda essa história aqui, para voltar a falar, porque além do Carpini, que eu realmente te torço muito por ele aí, acho que é um técnico que vai realmente é um técnico que eu realmente acho que vai ter um futuro muito bom aí, de muitos títulos, de mais importante que muitos títulos, uma coisa que eu tenho aprendido com o Diniz, que eu admiro muito o trabalho, aliás, são trabalhos bem sólidos, trabalhos bem desenvolvidos, fazer atletas evoluírem, melhorarem, enfim, se destacarem. Eu acho isso fundamental, uma coisa que eu tenho aprendido com o Diniz aí, ouvido. Até o Guardiola também, que tem essa semelhança dos dois, né, pelo enfrentamento, mas também compartilha um pouco dessa filosofia. Então eu penso que o Carpini é uma nova escola aí, boa, sabe? Boa mesmo. Assim como o Márcio Zanardi também é um cara que eu acho que tem um futuro muito bom aí. Outro cara dedicado, né? Que estuda, parece ser bem atualizado. Tá? Eu, como paulista e torcedor do time paulista, acompanhei bem o trabalho dele em São Bernardo, então, assim como o Carpini no Água Santa agora. Um pouco no Ferroviário acompanhei o Carpini também, então acho que são técnicos novos bons. Bom, tem o Carpini, tem o Carpini e tem o Luiz Zubeldia. Luiz Zubeldia, que é do LDU de Quito, tá? Ele que recentemente foi campeão aí com a LDU e tal, de títulos importantes. Confesso que vi muito pouco do trabalho dele, tá? Só na LDU de Quito, então, e ainda não acompanhei tantos jogos, foi mais jogos importantes, Sul-Americana, tá? Nem o campeonato nacional eu acabei acompanhando, então não consigo opinar ah, sobre o trabalho completo. Porém, assim, porém, assim como eu falei da nova safra aí, ele é um técnico que em títulos, né, se destacou agora, recente e tal, por isso está chamando a atenção. Eu acho que seria uma boa aposta, sendo bem sincero, eu acho que seria uma boa aposta para o São Paulo. Tá, eu dito assim que ele fez um trabalho bom, né, nas competições pelo menos continentais que ele veio de Quito, isso eu acompanhei, tá, posso falar, e com um time limitado, na minha opinião, não um time ó, nem cheio de estrela boa e nem aquele time que você fala assim, pô, cada posição tem um cara ali que é destaque. Não, para mim foi um time razoável, tá? Razoável para bom, 6,5 ali, para falar, para 7. E ainda conseguiu ser campeão, fez um bom trabalho nas competições continentais. Então, assim, na minha opinião, seria um bom nome para o São Paulo. Eu acho que ele adaptaria bem, né? Além dessa cultura sul-americana já, que ele já conhece, né? Já conhece times brasileiros aí, já conhece times da América do Sul, tá? Então eu acho que ele se adaptaria bem, na minha opinião. Pelo trabalho que eu vi na LDU de Quito, tá? É o que eu acompanhei. Não tenho a carreira dele longa, assim, a carreira toda, tá? Bom, Cláudio Caçapa eu ouvi falar também. Já acho que ainda não. Tá? Ele fez um período ali bom no Botafogo, né? Teve um período bom ali, uns jogos bons, mas acho que ainda é muito cedo para essa etapa do São Paulo. Se o São Paulo tivesse ganho tudo e tivesse falado, ó, oh, agora eu quero inovar, já ganhei tudo, agora já ganhei. Vamos supor que o São Paulo ganhou tudo e o Dorival fosse para a seleção, ganhou tudo, né? Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, enfim, tudo, torneio Rio-São Paulo, que nem tem mais, sabe? Vamos supor que São Paulo tivesse ganhado tudo, Mundial, tudo,
tá? O Dorival. Eu acho que seria plausível trazer um trabalho novo, porque já ganhou tudo, então vamos trazer uma coisa nova, vamos testar coisas novas, vamos ver se esse time engrena com outras filosofias, tá? É o que eu penso. Mas o Caçapa ainda acho, dito que não está nessa fase, dito que a Copa do Brasil eu sei que foi muito importante, pô, tava vendo a final, tem amigos são paulinos, eu vi a emoção deles em ganhar o título, então eu sei que é muito importante para o torcedor São Paulino. Por mais que no começo eu tava torcendo pro Flamengo, óbvio, mas depois eu fiquei feliz que o São Paulo ganhou por ver o pessoal feliz, tá? Que é muito legal. Futebol, independente de rivalidade, é legal ver a emoção, tá? Então acho que foi super merecido, mas ainda é cedo para apostar em técnicos novos, tipo Caçapa, por exemplo, tá? Então para mim eu descartaria o Caçapa. Descartaria o Caçapa. O Carpini, eu sei que ele é novo, mas eu acho que querendo ou não, ele já desenvolveu mais trabalhos, entende? Ele já tem ele já teve confrontos aí que comprovou o trabalho dele. O Caçapa eu acho que ainda foi uma continuidade do Luiz Castro ali por um período e depois ainda, né, teve que ter toda aquela mudança que o Botafogo vacilou muito em mudar a filosofia de técnicos, na minha opinião. Tá? Devia ter trazido um cara com um trabalho mais parecido com o Luiz Castro. Então, Caçapa não, na minha visão. Tá? Eu acho que ele pode ser um grande técnico, foi um bom jogador, que eu acompanhei, mas acho que ainda é cedo. E o Carpini pode ser uma aposta, mas eu não sei ainda, não sei. Eu fico animado em ver o cara. Quero que o cara engrene, entendeu? Assim como eu torço pelo Caçapa e o Zanardi, que eu falei para vocês, e outros novos treinadores, mas não tenho essa certeza. O que você acha? O que você acha do Carpini? Agora, para finalizar, o Zubeldia eu falei que é 10, o Pedro Martins. Pedro Martins, cara, né? Aí trabalhos no Olympiacos, trabalho no Vitória de Guimarães e no Rio Ave, eu acompanhei um pouco, tá? Então assim, eu sei que ele é um técnico novamente atualizado, é um técnico experiente, é um técnico estudado, eu acho que seria uma boa, sendo bem sincero. Por mais que, cara, eu tenho a gratidão pro Vitor Pereira, que eu falo, né? Isso aqui já é sentimental, eu tenho uma gratidão pelo Vitor Pereira no começo, mas depois achei que ele deu uma vacilada gigante com a gente que é corintiano, tá? Mas foi uma experiência muito boa, ele fez um trabalho bom. E são esses quatro trabalhos, né? Por enquanto, que é o Caixinha, atual, no Bragantino, Jorge Jesus fez o Flamengo, o Abel faz o Palmeiras e o Vitor eu gostei no Corinthians, tá? Mas eu não sei, sendo bem sincero, não sei se um cara que trabalha longe no momento seria o ideal para São Paulo. Dito que o São Paulo já está visando a Libertadores, São Paulo está ligado a Libertadores, está querendo muito uma quarta Libertadores, seu time tem quatro Libertadores, né? O único brasileiro que tem quatro Libertadores se ele ganhar. Já pensou, torcedor São Paulino? Eu sei que eu vou ficar triste, vou, se ganhar, mas cara, é fenomenal para o torcedor São Paulino ganhar quatro títulos. Vai ser um time que já é gigante, vai ficar mais gigante ainda, entendeu? E vai ser muito importante para a autoestima dos jogadores, para a comissão técnica, para todo mundo, para os torcedores, ver o São Paulo novamente assim, dito que já engatou com a Copa do Brasil. Então acho que o Pedro Martins, eu gosto muito do. Eu gostei dos trabalhos que ele fez, dos três recentes que eu falo. Tá? No Algarrafa eu não vi, tá? Que é o recente agora, eu não vi. Mas do Olympiacos, do Rio Ave, do Vitória de Guimarães, eu gostei. Achei legal o trabalho dele. Eu fico na dúvida, mas eu acho que assim, Zubeldia seria a melhor opção, segundo o Pedro Martins. Não trouxe o Zubeldia, se for falar dos outros nomes, Caçapa, Carpini, eu traria ele, Pedro. Não, não trouxe o Zubeldia, que é o nome favorito, na minha opinião, entre esses que foram falados. Eu tentaria o Pedro Martins, tá? Segunda opção entre os que foram falados, de Caçapa, Carpini, entre esses nomes que foram falados, tá? De Caçapa, Carpini, enfim, outros, tá? Até meu cachorro participando aí. Ele é o mascote desse canal. É o cachorro caramelo, é o mascote do brasileiro, tá bom? Então essa é a minha opinião sobre São Paulo, sobre o Corinthians. Falei um pouco do Flamengo, né? Falei um pouco do Furacão. Se você gostou desse vídeo, olha, meu cachorro está participativo, acho que ele está trazendo notícias. Se pau, acho que ele deve ser setorista desses clubes aí. Ele está participando aí. Já participa da nossa capa e agora participando do canal. Se você quer ver futebol, se inscreve aí, acompanha a gente que vai ter notícia séria assim e vai ter muita zoeira também nesse canal, demorou? É nóis, um abraço.